processo envolve alguma entrevista com o governo americano? Se você está aplicando fora dos Estados Unidos, o seu processo é consular e você vai sim fazer uma entrevista consular. Para quem aplica do Brasil, essa entrevista é feita no consulado do Rio de Janeiro. Cada local que você aplica tem um consulado específico responsável por fazer essa entrevista e isso a nossa equipe vai te ajudar, vai te dar essa resposta se você está fora do Brasil em qualquer outro lugar. Se você aplica daqui de dentro dos Estados Unidos, a entrevista está sendo randômica. Então a gente só sabe de fato se vai haver entrevista ou não para quem aplica de dentro dos Estados Unidos, mais ao final do processo. O sponsor pode me mandar embora? Pessoal, a gente está falando de uma empresa que tem escassez de mão de obra. Dificilmente o sponsor vai te mandar embora. Mas, se isso acontecer, a gente recomenda que você busque entender a razão disso ter acontecido e traga para a gente, para as recrutadoras que foram responsáveis pelo seu processo, para a gente poder, junto ao corpo jurídico, te trazer a melhor orientação. Tá, você está me falando que o processo leva aí em torno de 3 anos e 8 meses, 3 anos e 9 meses, mas o sponsor fica me esperando esse tempo todo? Gente, acontece o seguinte, existe uma escassez enorme de mão de obra. O sponsor, ele não está bem te esperando. É que ele sempre tem vaga disponível. Então, eu vou te dar o exemplo de quando eu trabalhei lá na fábrica. Eu comecei na linha de produção, em seguida eu fui para o RH da empresa. Numa semana, a gente contratava e desligava quase o mesmo número de pessoas. O número de entradas e o número de saídas sempre fica muito próximo e muitas vezes o número de saídas é muito maior do que o número de entrada. Então, aquela empresa, ela está ansiosa te esperando porque ela sempre tem oportunidade disponível. E, gente, é importante trazer aqui para vocês uma informação que quando a gente está dentro dessas empresas, a gente consegue enxergar isso com mais clareza. Aqui nos Estados Unidos, acontece muito o que a gente chama de orientation. Quando você entra numa empresa, você participa de um treinamento, de uma orientação. É todo um investimento naquela pessoa que está começando a trabalhar ali. Para a empresa, existe um grande valor com a possibilidade dela estar contratando uma pessoa que vai ficar ali com ela por pelo menos um ano. Porque o turnover, que é essa saída de pessoas e entrada, essa rotatividade de entrada e saída de pessoas de mão de obra, é muito alto. Então, como eu falei para vocês, já na fábrica, gente, às vezes eram 10 pessoas que iam embora, e não era que a gente mandava embora, que iam embora mesmo numa semana, e às vezes a gente não conseguia esse número de pessoas entrando naquela mesma semana. Então, por conta desse turnover, por conta de tudo isso que acontece, é muito válido para o empregador saber que vão ter pessoas chegando para trabalhar por pelo menos um ano ali, porque ele sabe que ele está investindo em algo que vai ser compensador para ele no final. E se eu não passar na entrevista com o sponsor? Caso você não passe naquela entrevista com o sponsor, a recrutadora vai disponibilizar e te oferecer outras oportunidades que ela tem disponível para você poder seguir no seu processo. Por quanto tempo o meu Green Card é válido? Essa resposta é bem interessante, porque o teu Green Card é o teu documento. O teu status é de residente permanente. Então, você vem como residente permanente e você tem o seu Green Card, que é válido por 10 anos. Mas, ao final desses 10 anos, você vai pedir um novo documento com uma nova validade de 10 anos. Então, o teu status ele vai permanecer, é só o teu Green Card que você vai solicitar a renovação a cada 10 anos. E ainda, se você quiser, com 5 anos de residência permanente aqui nos Estados Unidos, você também pode aplicar para a cidadania americana. Fica a seu critério. Comecei o meu processo. Posso visitar os Estados Unidos? Bom, tem opiniões distintas relacionadas a isso e aconselhamentos jurídicos distintos também. O que é importante dizer? A fase 1 do teu processo, ela é junto ao Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, ainda não está junto à imigração. Então, durante a fase 1, normalmente os advogados dizem que não tem problema nenhum você vir aos Estados Unidos, visitar, passear, voltar para o teu país de origem, não tem problema. A partir da fase 2, alguns advogados já recomendam ter uma certa cautela, um certo cuidado ao fazer essas visitas, simplesmente porque o processo já vai estar na mão da imigração. Então, óbvio que há exceções, mas de forma geral, é recomendado que você evite quando a fase 2 do processo começar. Estou na dúvida se eu aplico ou se o meu cônjuge aplica para essa vaga. Como é que a gente faz? É sempre importante levar em consideração a natureza da vaga, também o currículo de quem está aplicando. Então, se vocês são um casal, por exemplo, é interessante ver, no casal, alguém fala inglês? Qual é o seu background? Quem dessa relação talvez
tem a possibilidade de ter uma melhor oportunidade aqui nos Estados Unidos? Quem está disposto a aplicar para uma vaga de AB3 Unskilled? Então, muitas coisas, muitos fatores devem ser levados em consideração nesse momento. Então, senta com teu cônjuge, conversa, veja um pouquinho do background de cada um, o que vocês estão dispostos a fazer aqui nos Estados Unidos, quem fala inglês ou quem está mais disposto a aprender o inglês mais rápido. E aí, baseado nisso tudo, nesses fatores, você vai poder ter uma clareza maior para escolher quem vai ser o aplicante daquela vaga. Lembrando que a grande maioria das vagas é para homens e mulheres. Então, é uma decisão realmente que cabe a você e seu cônjuge tomarem juntos, baseado nesses fatores que eu falei aqui agora.